O manejo antecipado, também chamado de manejo outonal, é uma técnica essencial no controle de plantas daninhas entre as safras, principalmente na soja. Esse método utiliza herbicidas para eliminar plantas invasoras em seu estágio inicial, evitando a competição por luz, água e nutrientes com a cultura principal. Estudos mostram que essa prática reduz custos com defensivos e melhora a produtividade, além de prevenir a resistência das plantas daninhas aos herbicidas, garantindo um solo mais saudável para a próxima safra. E para conversar mais sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Jéssica Presotto. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Jéssica Cursino Presotto, natural de Taubaté, interior de São Paulo, é agrônoma com mais de 10 anos dedicado à pesquisa em proteção de plantas, com foco em herbicidas em culturas como cana-de-açúcar, milho e soja. Determinada, Jéssica deixou sua cidade aos 18 anos para seguir seu sonho, cursando engenharia agronômica e especializando-se em fitotecnia e agronegócios. Atualmente é analista de estudos oficiais no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Herbicidas da Ouro Fino Agrociência. Jéssica é motivada pela missão de contribuir com o setor agrícola, ajudando a levar mais alimentos às mesas através de inovações. Jéssica, bem-vinda ao programa, um prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Jéssica, primeiro eu gostaria de saber como é que você chegou no agronegócio. Você vem de uma família do agro ou você escolheu o nosso setor? Eu escolhi o nosso setor. Foi uma escolha, a agronomia. Eu não venho de uma família que tem atividades agrícolas, mas eu sempre tive muito contato com essa parte, né, de natureza, meio ambiente, e daí surgiu, né, o meu desejo, o meu interesse pela área. Então eu terminei o ensino médio e fui cursar engenharia agronômica no sul de Minas. E de lá, me formando, eu já fui para pós-graduação. Então fiz o meu mestrado, estou concluindo o doutorado e desde que eu comecei na agronomia, eu estou traçando essa linha aí de pesquisa e desenvolvimento com herbicidas e plantas daninhas. Muito legal. O que seria esse manejo antecipado ou manejo outonal? O manejo antecipado, né, ou manejo outonal, ele é como ficou conhecida a prática de manejo entre a colheita da safra de verão e o plantio da safra de inverno. Mas a gente pode entender esse período hoje, né, como essa janela de entre-safra que nós temos, que muitas vezes foi destinada a uma área de pousio, né, aguardando a próxima safra. A gente não tem uma receita de bolo, né? Então essa janela ela vai variar em função de qual que é o ambiente climático que a gente está falando, qual que é a realidade do meu sistema produtivo, mas é uma janela que pode variar de 30, 60, 90 dias aí que a gente pode estar aproveitando para fazer um manejo da área e preparar essa área para a gente entregar para a nossa próxima cultura. E quando a gente fala desse manejo antecipado, um dos maiores desafios seriam em grandes plantações, como por exemplo a soja? Exatamente, né? A gente tem aí como principal foco do manejo antecipado as plantas daninhas, né? Então hoje a gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande com plantas de difícil controle, né? Que são as plantas tolerantes e as plantas resistentes a herbicidas. Então durante essa janela, né, a gente consegue ter uma opção maior de moléculas herbicidas e também de práticas integradas de manejo para estar adotando durante esse período, para que a gente possa entregar essa área no limpo para a nossa cultura e assim a gente ter a vantagem competitiva a nosso favor, né, a favor da nossa cultura. Porque muitas vezes a gente vai dentro da cultura ter as opções muito mais limitadas, né, porque aí eu não vou estar falando só de eficácia do produto, mas eu também vou ter que me preocupar com a seletividade para a minha cultura. Então as minhas opções elas se restringem um pouco mais. Então nessa janela eu consigo ganhar mais opções, tanto de herbicidas quanto de outras práticas de manejo também. No final do dia, qual é o maior benefício desse manejo outonal? Reduzir as plantas daninhas. Isso, reduzir as plantas daninhas, porque assim a gente consegue evitar a mato competição, né, com a nossa cultura. Então a gente vai conseguir ter um desenvolvimento e um estabelecimento da nossa cultura inicial ali com uma vantagem. Então ela não vai ter um gasto excessivo para se desenvolver. E aí a gente também consegue, né,
plantas de difícil controle, às vezes elas já vão estar ali rebrotadas na área, já vão estar perenizadas. Então, dentro da cultura é mais difícil de se manejar. Então, a gente consegue traçar essas estratégias com aplicações sequenciais, a gente consegue fazer associação de diferentes mecanismos de ação para poder fazer esse controle tanto dessas plantas já perenizadas, quanto plantas em estágios iniciais de desenvolvimento, que vão estar surgindo ali de novos fluxos. E assim a gente consegue preservar o potencial produtivo da nossa cultura. Porque se a gente permite essa mato-competição, então todo aquele investimento que eu estou fazendo com a tecnologia da minha semente, com a minha adubação, com o meu manejo, né, de pragas, de doenças, pode estar sendo comprometido. Né? A gente tem dados na literatura recente, né, de plantas como a buva, em que uma planta por metro quadrado já é capaz de reduzir até 15% do potencial produtivo. Né? E a gente sabe que a realidade no campo, né, é um nível de infestação muito maior do que uma planta por metro quadrado. Então a gente consegue ganhar preservando, né, o potencial produtivo. E na construção, ao longo do tempo, né, desse sistema produtivo, a gente consegue também reduzir gastos, né, de custos por hectare para poder produzir a nossa cultura. Bem legal. E como é que esse manejo antecipado também ajuda quando a gente fala na questão da sustentabilidade? Na questão da sustentabilidade, né, é justamente essa construção ao longo do tempo, né? Porque então eu vou estar falando de produtos que vão estar sendo mais assertivos, então eu não vou estar tendo gastos excessivos, né, com moléculas herbicidas. E também ao longo do tempo eu vou estar economizando no custo por hectare e eu vou estar conseguindo reduzir também a quantidade de adubo, a quantidade de insumos que eu estou colocando ali na minha cultura, porque eu estou evitando a mato-competição. Então, a quantidade disponível que eu tenho ali para a minha cultura, ela vai ser de fato utilizada por ela. Muito interessante. É um assunto novo, né, para alguns produtores. E hoje o percentual de produtores que utiliza isso é grande ou ainda é pequeno? Tem muita oportunidade? Ainda tem muita oportunidade para a gente crescer. A gente tem feito um trabalho bem grande, né, na parte de marketing, na parte do comercial. As empresas têm feito esse trabalho porque a gente vem vivendo cenários com plantas daninhas que estão sendo bem desafiadores. Então, essa está sendo, né, uma estratégia para a gente poder contornar esses problemas. Bem legal. Agora, para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente se inspirar. Acho que eu vou escolher a palavra motivação, né? Acho que isso é o que explica tudo, né? É o que leva a gente chegar aonde chega. Então, tenha sempre consigo, né, aquilo que te motiva, aquilo que te faz acordar todos os dias, né? Porque como a gente fala, né, que quando a gente tem a motivação, quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, aquilo não se torna mais um trabalho, né? Aquilo se torna um amor. Então tenham sempre isso. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Bom, o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Segue lá, compartilha com a sua amiga. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá!